Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos no quarto domingo do Advento, muito perto do Natal, a poucos dias do Natal. E a importância de que nos preparemos bem para o Natal, que será dentro de poucos dias. E o Evangelho, tirado do capítulo 1 de São Mateus, apresenta-nos a figura de São José, essa figura discreta, forte, profundamente unida ao mistério da encarnação. Contemplamos este jovem carpinteiro de Nazaré diante de uma situação inesperada e dolorosa e aprendemos dele a fé, a coragem, a docilidade de cada um de nós ao plano que Deus tem para ele, neste caso, José, e o plano que Deus tem para cada um de nós. Aprendemos de José a não duvidar de Deus, a manter a confiança, mesmo quando às vezes permite situações que não sabemos como sair delas ou como resolver, como era o caso que aparece hoje em José. Pois José é chamado justo no Evangelho, homem justo, um homem santo, um homem que procurou cumprir a vontade de Deus. E o seu gesto inicial de querer proteger Maria e afastar-se manifesta essa delicadeza, bondade e humildade. José, por um lado, não podia pensar mal de Nossa Senhora, mas por outro lado sabia que o filho que ela levava dentro não era dele e por isso a lei dizia que tinha que a repudiar publicamente. Mas claro, se José fizesse isso, pois a honra de Nossa Senhora ia por água abaixo. José sabe que ali há um mistério, Nossa Senhora não lhe diz nada, não se considera autorizada por Deus para lhe dizer nada, e por isso José toma uma decisão duríssima, né? Abandonar Maria secretamente. Ele ficaria com a culpa, que não tem culpa nenhuma de nada, ninguém tem culpa aqui, mas é uma dificuldade, uma situação que Deus permite, e são as criaturas mais santas que pisaram nesta terra. Maria e José encontram-se numa situação tensa, e tendo ele tomado esta decisão, pois aparece-lhe o anjo a dizer que não o faça, que ele entra nos planos de Deus, que ele dará o nome a Jesus, né? Tu lhe porás o nome de Jesus, que significa tu farás as vezes de pai, do ponto de vista legal. Não é? José vive esta prova imensa, semelhante ao sacrifício de Abraão, renunciar ao que lhe é mais amado, ao seu projeto, às suas certezas. Não é? E claro, José tinha um bom projeto na vida, mas Deus quis para ele outro desígnio, uma missão maior. Não é? É depois de Maria, a criatura mais santa que pisou nesta terra. Deus atua na vida de quem o escuta, mesmo quando não compreendemos. Por isso José nos fala de manter essa fé firme em Deus, mesmo quando pareça que tudo vem abaixo, como no caso de José nesta passagem do Evangelho. José está aberto à voz de Deus, é sensível às inspirações, às emoções interiores, e Deus revela-lhe o essencial: não temas receber Maria, tua esposa, o que nela se gerou vem do Espírito Santo, verdade que muda toda a história humana. José deixa-se tocar por Deus. José não endurece o coração, não se fecha, não se revolta. Reparem que quando o anjo aparece, ele já tinha passado, imagino eu, alguns dias de angustiosa tensão e podia dizer, bem, como só aparece agora, como não apareceste antes, pois já não cumpre a vontade de Deus. Porquê é que o anjo não veio antes? Porquê é que eu tive que perder umas noites de sono? Porquê é que Deus permitiu que eu ficasse tão tenso? Mas José não põe em causa a vontade de Deus. José confia e quando percebe qual é a vontade de Deus, depois adere a ela com total fidelidade. Por isso é um modelo para nós. E é interessante como a Igreja demorou muitos anos a descobrir esta figura de São José. Durante muito tempo, pois na Igreja, depois de Nossa Senhora, pois havia devoção a outros santos, mas José não havia pouca referência a ele. E foi Santa Teresa d'Ávila, no século XVI, que recuperou também muito essa devoção, e hoje em dia a Igreja afirma claramente que é padroeiro da Igreja Universal, juntamente com Maria. A sua docilidade mostra que cumprir a vontade de Deus nunca tira a felicidade, mas abre caminhos novos e insuspeitados. A obediência de José é serena, pacífica, cheia de confiança, e isso agrada profundamente a Deus, que o conduz com ternura. Atenção que esta virtude hoje em dia não está nada na moda, a virtude da obediência. Às vezes as pessoas pensam, nós próprios podemos pensar que obedecer é fazer aquilo que não me apetece quando alguém com autoridade me pede. Mas não é isso. A obediência vem de ob audire.
ouvir com atenção. Ouvir com atenção. E às vezes e agora, ao pensar nos mais novos, a quem me dirige nesta meditação, mas quando às vezes os nossos pais nos dizem alguma coisa, não é se nos apetece fazer ou não nos apetece fazer, mas é pensar o que é que tu, Jesus, me queres dizer com isto que o meu pai me disse, com isto que a minha mãe me disse. Talvez quando um amigo, uma amiga nos dá um conselho, pois não é se me cai bem o conselho ou se me cai mal, se estou de acordo ou não estou de acordo, mas às vezes as pessoas, como nos veem de fora, veem-nos com mais objetividade e às vezes nos dão algum conselho, nos dizem alguma coisa para o nosso bem. Mas, cara, o nosso orgulho pode-nos cegar e ao cegar podemos não querer seguir um conselho que é bom, mas está bem pelo tom com o que a pessoa disse, eu sei lá o quê. Todos nós temos defeitos, todos nós convivemos com os outros e as pessoas apercebem-se dos nossos defeitos, ou sei lá, não nos fechemos à voz de Deus que vem muitas vezes através dos outros. Por isso é bom perguntar na oração, agora estamos a fazer oração a Jesus, alguma vez alguma coisa que uma pessoa me disse me tirou a paz? Será que eu não soube digeri-la na oração, falar contigo, ouvir a tua voz por trás? Tão importante isto, está bem? Tão importante. Porque senão ficamos no exterior, né? Pois o tom com que esta pessoa me falou, não gostei, o modo como abordou este assunto, está bem. Sem dúvida nenhuma, nenhum de nós é perfeito, às vezes corrigem-nos com pouca delicadeza, né? Nós às vezes somos muito sensíveis em relação a este tema, somos mais em relação a nós do que quando corrigimos os outros. Mas é uma obra de misericórdia, corrigir os que erram, corrigir e deixar-se corrigir. Obedecer, não obedecer porque nos disseram uma coisa, não é isso, somente obedecer porque estamos convencidos que é o melhor e que muitas vezes não somos objetivos em relação à nossa vida e necessitamos que nos ajudem. Não podemos, quando vamos ao médico e dizemos onde é que dói, o que é que acontece, os médicos dão-nos uma indicação de tomar um remédio, ele sabe mais do que nós, né? Qual é o remédio que temos que tomar. Nós não podemos chegar lá e dizer, eu quero tomar este remédio, mas pode ser que aquele remédio que queremos tomar não seja o mais oportuno para aquele sintoma que temos, etc. E o médico estudou, sabe, a mesma coisa, deixar-nos ajudar, pessoas que estão perto de Deus, ajudem a estar perto de Deus e quando nos dão conselhos, vermos conselhos cheios de boa vontade, vermos a mão de Deus por trás, né? Deus nunca se engana, nem nunca nos engana, Ele pede que confiemos nele, pediu a São José, não é? E de facto, José é um homem forte na fé, um trabalhador incansável e que de facto amou essa liberdade de Deus, né? Tão interessante esta expressão, amar a liberdade de Deus. Nós não podemos dizer, Jesus, se os teus desígnios, meu Deus, se os teus desígnios entram na minha cabeça, muito bem, e se não entram, já não adiro a eles. Isso é absurdo, não é? Porque Deus é muito maior do que nós e podemos confiar nele. Já diz o Senhor no Antigo Testamento, os meus caminhos não são os vossos caminhos, a minha lógica não é a vossa lógica, os meus desígnios não são os vossos desígnios. Eu sou o Senhor teu Deus, né? Eu tirei-te da terra do Egito, eu fiz-te passar o mar vermelho, eu criei-te, eu sei o que é melhor para ti, confia em mim. Né? E nós temos que confiar nesse amor que Deus tem por nós, como confiou José. O anjo fala-lhe nos sonhos e José atua imediatamente, não adia, não calcula, não pede garantias, né? O Advento chama-nos esta mesma prontidão, dar espaço à voz de Deus na oração, a estar atentos às inspirações interiores, a ser generosos nos pequenos sacrifícios diários que Deus nos pede, né? Levantar horas, ir para a cama horas, cumprir o nosso dever, viver a caridade com todos, suportar com paciência os defeitos do próximo. Lá está, outra obra de misericórdia espiritual, né? E às vezes nós, todas as pessoas têm defeitos e nós também temos que saber suportar não no sentido errado desta palavra, ser suporte, né? Que é o sentido mais profundo para esses defeitos do próximo, não desanimar, porque esta pessoa tem defeitos ou aquela outra, não. Jesus convida-nos, convida-nos a não ter medo de assumir compromissos sérios. Como José, né, que assumiu esse compromisso sério, levar para a frente a Sagrada Família. Não ter medo de proteger a pureza do nosso coração, como soube fazer José, né, também, que teve sempre esse coração puro, nobre, grande. Né. Não ter medo de ser diferente, de ir contra a corrente, quando notamos que o ambiente não é cristão, não ter medo de dar testemunho de Cristo, né? Sem ofender ninguém, mas sem covardias. Né? Não ter medo de confiar quando tudo é obscuro, quando não vemos, né? Como José. Né?
Deus tem um plano maior para cada um de nós. E só quando o descobrimos é que lhe damos o nosso sim, não? Ou seja, temos que lhe dar o nosso sim, mesmo sabendo que muitas coisas só perceberemos no céu. Né? Só no céu entenderemos porque é que Deus permitiu esta dificuldade ou aquela ou outra. Peçamos a Jesus essa graça da coragem e da disponibilidade de São José. No silêncio de José aprendemos a preparar o coração para que Jesus nasça nele no Natal. Ouvir, confiar, obedecer. E Maria é o exemplo perfeito desta atitude, totalmente entregue à vontade de Deus, totalmente disponível para o plano divino. Que ela nos ensina a dizer o nosso faça-se, o nosso sim, com o mesmo amor humilde e confiante com que José acolheu Maria e Jesus. Terminemos pedindo: São José, ensina-me a ouvir com atenção. Maria, prepara o meu coração para receber Jesus neste Natal. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.